Capítulo 571 Chuva de sangue. O que ele está fazendo pode parecer caótico e indisciplinado, mas é porque sempre há caos no início da mudança. Ele está transformando a arte da vida na arte da morte. A beleza em ver um corpo quebrado vazando sangue e órgãos pulverizados. A arte é subjetiva, então alguns podem não apreciar seu esforço. Mas todos apreciarão a morte de uma ameaça. Além da óbvia segurança e prolongamento da vida que a morte dos pássaros traz, há também a paz e a tranquilidade que ocorrem quando a vida é cortada. Um corvo morto é um corvo pacífico. É com isso que Soverick mais se preocupa. A luta continuou por vários minutos em um ritmo muito rápido, mas ele só conseguiu matar mais de 70 pássaros. Ele estava empunhando 2 pássaros mortos como porretes para bater em seus inimigos quando os 9 pilares do impulso completaram a preparação para a segunda fase de seu uso. Eles vibraram e enviaram um arrepio por seu corpo. Parecia que ele foi eletrocutado. Ele sorriu para si mesmo enquanto caía no chão. Vamos acabar com isso. Os pássaros o perseguiram com fúria desenfreada. A tonalidade vermelha em seus olhos quase assumiu a cor de seus olhos. Eles estão literalmente vendo vermelho agora. Nada menos que a profanação de seu cadáver os pacificará. Ele ativou o quarto passo da maestria, 10.000 punhos de glória. Seu sentido divino se misturou com o impulso e o solidificou para formar numerosos punhos dourados gigantes. Ele socou os pássaros e os punhos gigantes socaram com ele. Os punhos dourados navegaram para a frente quando ele caiu no chão. Então os corvos gigantes explodiram em sangue quando as duas forças colidiram. Centenas deles foram colhidos quando os punhos dourados os rasgaram. Ele pousou na terra com os 2 pés enquanto uma chuva de sangue, carne e pedaços de pássaros quebrados caiu sobre ele e o chão da floresta. O chão ficou coberto com uma espessa camada de carne. Ele frangiu a testa enquanto examinava o resultado. Essa supressão é demais. Ele criou apenas centenas de punhos em vez dos 10.000 que esperava. A supressão do fragmento do mundo é muito mais do que ele esperava. Mesmo seu empoderamento com impulso aumentou sua força apenas 2 vezes. Isso pode ser grande, mas é apenas 4% dos 100% originais. Ele ainda está sendo suprimido por 96%. Seus 4% também não são motivo de escárnio. Entre o som de carne explodindo está o som de árvores caindo. Os pássaros não foram os únicos a sofrer com seu ataque. As árvores no caminho foram derrubadas criando uma área nivelada dentro da floresta. Isso o abriu para a luz do sol do céu. Também permitiu que os pássaros no céu o atacassem em grupos maiores e o fizeram com fervor. Os punhos dourados falharam contra o ataque dos corvos. Ele é forte, mas eles são muitos. O desaparecimento do punho de ouro marcou a remoção de todos os obstáculos para eles. Eles caíram sobre ele do céu. É como um tornado de corvos com a intenção de devastar a terra. Eles vieram para ele aos milhares. Você quer uma parte de mim? Ele rugiu enquanto saltava para enfrentar a avalanche de pássaros. Venha e pegue um pedaço de mim. Ele deu um soco enquanto subia. Punhos dourados se formaram novamente e atingiram o tornado de Ravens. Desta vez, o número de socos é superior a 1.000. As mortes do pássaro fortaleceram até certo ponto, então a supressão diminuiu. Ele foi capaz de socar os pássaros de volta e ascendeu ao céu. Eaglesnou ou ele gemeu quando alcançou o céu. Isso é infinito. O que ele viu o desencorajou. Parece que o número deles só aumentou apesar dos milhares que ele matou. Eles até o cercaram em uma esfera agora, então não há fim à vista e nem céu ou nuvens para ver. Não há como contorná-los, então ele decidiu voltar para a cobertura das árvores. Os pássaros grasnaram com raiva, mas o deixaram ir, então ele voltou para a segurança das árvores sem ser incomodado. Outra mensagem foi enviada a ele. Ele decidiu verificar todos eles. Asterisco mensagem pessoal asterisco. Barra matou o pássaro ceifador gigante de nível 4 barra. Barra ganhou a marca da morte no quarto passo barra. Esta foi a primeira mensagem que ele recebeu quando matou o primeiro gigante Raven. A pobre ave teve a espinha quebrada e algumas costelas arrancadas do peito quando foi esmagada contra uma árvore. Menos parabéns PUR completar um projeto local menos. Você é o primeiro a matar um monstro de rank 4 na Arena 28. Menos parabéns PUR concluir um Fiat Global menos. Você é o primeiro a matar um monstro de rank 4 em todas as arenas. Asterisco mensagem pessoal asterisco. Menos parabéns PUR completar um projeto local menos. Você é o primeiro a alcançar a primeira, segunda, terceira e quarta etapas na Arena 28. Menos parabéns PUR concluir um Fiat Global menos. Você é o primeiro a alcançar a primeira, segunda, terceira e quarta etapas em todas as arenas. Estas são notificações dos feitos que matar aquele único pássaro lhe concedeu. Ele conseguiu um total de 10 talentos para eles. Ele descartou a notificação de seus feitos e passou a verificar os outros. Barra matou o pássaro ceifador gigante de nível 4 barra. Barra ganhou 0,001% para o quarto passo marca da morte barra.
Barra matou o pássaro ceifador gigante de nível 4 barra. Barra ganhou 0,001% para o quarto passo marca da morte barra. Estas são as notificações para cada ave que ele matou e o que elas significam para ele. As marcas da morte são as coisas que deixam os corpos dos cadáveres depois de matá-los. Eles entram em sua marca e são absorvidos para capacitá-lo com base nas leis deste mundo. Esse tipo de mensagem durou muito tempo por causa de todos os pássaros que ele matou. O primeiro que ele matou deu a ele algum poder do mundo, mas os outros fizeram muito pouco para melhorá-lo. Eles apenas aumentaram o progresso de seu poder de nível 4 em direção ao próximo nível. Capítulo 572 Feitos e designações. As mensagens diziam que cada morte subsequente do mesmo nível de besta daria apenas um aumento de 0,1% no poder concedido pelo mundo. Ele precisará matar mais 1000 pássaros para chegar ao próximo nível, o que ele fez com bastante facilidade. É por isso que ele recebeu um novo tipo de mensagem. Asterisco mensagem pessoal asterisco. Barra matou o pássaro ceifador gigante de nível 4 barra. Barra ganhou 0,001% para o quarto passo marca da morte barra. Barra 4 passo marca da morte completo barra. Barra ganhou a marca da morte no quinto passo barra. Asterisco mensagem pessoal asterisco. Menos parabéns PR completar um projeto local menos. Você é o primeiro a alcançar o quinto passo na Arena 28. Menos parabéns PR concluir um Fiat Global menos. Você é o primeiro a alcançar o quinto passo em todas as arenas. O primeiro pássaro que ele matou deu a ele o quarto passo diretamente. Isso o capacitou o suficiente para pular a primeira, segunda e terceira etapas e permitiu que ele terminasse de configurar a primeira fase dos pilares do impulso com rapidez suficiente antes de ser dominado. Foi até matar 1000 pássaros que conseguiu a quinta marca. A quinta marca aumentou o número de punhos que ele poderia fazer, então ele foi capaz de matar mais pássaros depois disso, mas suas recompensas foram desanimadoras. Barra matou o pássaro ceifador gigante de nível 4 barra. Barra ganhou 0,00001% para o quinto passo marca da morte barra. Ele precisaria matar mais 100.000 pássaros se quisesse chegar à sexta marca. O valor dos pássaros de quarto nível é muito pouco para um progresso significativo. Se ele quiser progredir mais rapidamente na marca da morte, terá que matar monstros mais poderosos. Talvez monstros de nível 5 ou 6. Ele recebeu mais notificações de feitos e anúncios globais de seus feitos, mas o único com o qual ele se importava é o feito de 1vs 10.000. Menos parabéns PR concluir o MA faça única menos. Você enfrentou 10.000 e saiu vitorioso. É uma façanha única. É diferente de seus outros feitos que podem ser replicados. Ninguém pode replicar os feitos globais que ele ganhou, pois é para a primeira pessoa a fazê-lo, mas os outros feitos locais podem ser replicados em cada arena. Ele pode ser o primeiro a matar um monstro de nível 4 em toda a competição, mas existem monstros de nível 4 em outras arenas e alguém pode ser o primeiro a matá-los nessas outras arenas além da Arena 28. Seu feito único não pode ser copiado. É para ele e só para ele. No total, ele ganhou 13 talentos de seu conflito com os corvos gigantes e sua força aumentou em mais 1,5%. Portanto, sua supressão foi reduzida para 94,5%. Em seguida, ele verificou anúncios não relacionados a ele. Algumas pessoas estão fazendo ondas além dele. Asterisco mensagem local asterisco. Daria Karma completou a prova de NCR o primeiro a matar um monstro de rank 1 na Arena 28. Asterisco mensagem global asterisco. Zarkon Leon Yart completou a prova de NCR o primeiro a matar um monstro de rank 1 em todas as arenas. Alguém em sua arena se tornou o primeiro a matar um monstro de nível 1, enquanto Zarkon Leon Yart, o pirralho mal-humorado que está empenhado em vingança pela morte de seu irmão, conseguiu 2 façanhas em sua arena. Eles são por serem os primeiros a matar um monstro de nível 1 em sua arena e em todas as arenas da competição. Ele provavelmente também se tornou o primeiro a chegar ao primeiro degrau em sua arena. O que o faz sentar em um total de 3 talentos. Ele riu para si mesmo enquanto lia as mensagens. Enquanto ele está enfrentando o quarto e quinto passos, os outros estão apenas alcançando o primeiro passo ou matando monstros de nível 1. Engraçado, os feitos são iguais. Sua conquista de ser o primeiro a matar um monstro de nível 4 é igual à conquista de ser o primeiro a matar uma besta de nível 1. Exceto que ele se tornou o primeiro a alcançar o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passos. Ele checou sua marca em busca de atualizações enquanto caminhava. Nome: Sovereign Pilastorex. Potência: quinto passo, 0,0003%. Designação: Imperador. Pontuação: 17.762.814. Classificação: 1. Talentos: Kenji. Igles Novel Sion. Sua pontuação aumentou drasticamente. Costumava ser 0, mas matar feras de nível 4, cada uma valendo entre 1.000 e 10.000 pontos, fazia isso. Também o levou ao primeiro lugar na lista de classificação.
Seus 15 feitos certamente são suficientes para conseguir isso também. Ele obteve 10 por ser o primeiro a alcançar a primeira à quinta etapa em sua arena e globalmente. 1 por seu feito único, 2 por ser o primeiro a matar um monstro de nível 4 e os dois últimos por ser o primeiro a voar. É o suficiente para empurrar sua designação para o próximo posto. Ele se tornou imperador por alcançar 15 feitos. A coroa de ouro em sua cabeça também mudou para um breu. Parece uma mudança importante, mas ele acha difícil se importar com isso. Ele não sabe o que é de tão importante nas designações, por isso é difícil apreciá-lo. Há informações sobre como obtê-los, mas não o que eles fazem. Sua pontuação determina sua classificação. As designações devem ser muito importantes, visto que somente realizando proezas é que se pode progredir com elas. 0 façanha é igual a soldado. 1 façanha é igual a capitão. 3 talentos é igual a geral. 6 feitos é igual a duque. 10 talentos é igual a rei. 15 feitos é igual a imperador. Feta é igual a designação. Essa é toda a informação que eles receberam sobre a designação. Deveria haver outra designação depois de imperador, mas não há informações sobre isso. Ele deu de ombros e disse: não há necessidade de pensar sobre isso. Há mais nesta competição do que aparenta. Verei quando vir. Por enquanto, apenas divirta-se. Ele decidiu parar de se preocupar com isso e dedicar mais de seu poder mental para compreender as regras deste mundo. Ele é multitarefa agora. Seus olhos e os 9 pilares do impulso estão ocupados fazendo suas coisas para quebrar a matriz da lei deste mundo. Ele prefere tentar acelerá-lo do que se preocupar com algo que não pode mudar. Capítulo 573 Sobrevivência. Este desafio de sobrevivência é apenas o primeiro de 4 desafios nesta competição. Portanto, há mais por vir. Isso além de sua suspeita sobre o propósito desta competição. É mais produtivo de seu tempo lutar, especialmente porque matar monstros o fortalecerá e impulsionará os processos pelos quais está passando do que se preocupar com as coisas que não pode mudar. Quanto mais ele mata, mais forte sua marca se torna e menor fica sua supressão. Ele olhou para cima e notou que os pássaros ainda o seguiam. Eles podem ter decidido não lutar com ele, mas isso é apenas porque eles vão perder na floresta. Eles o perseguirão se ele ousar subir ao céu. Eles serão capazes de atacá-lo de todas as direções. Então não há céu para mim. Ele murmurou enquanto caminhava na direção da montanha. Os Ravens ainda são numerosos, com membros suficientes para cobrir o céu. Eles são provavelmente mais de 100.000 em número. Será um aborrecimento envolvê-los quando sua recompensa for muito baixa para ser significativa. Ele está melhor lutando contra um monstro mais forte com uma recompensa melhor. Então ele irá ignorá-los enquanto eles continuarem perseguindo-o. Outros POV. Igleso Sovereign pode estar se divertindo na competição, mas não é assim para os outros. É uma competição, e esta parte é chamada de desafio de sobrevivência. Tem que haver alguma razão para isso. Eles devem sobreviver por um ano nesta floresta e o espírito do mundo tornou o trabalho de sua vida fazê-los falhar. Alguém estava se esgueirando cuidadosamente na floresta. Essa pessoa parava e ouvia antes de prosseguir. Eles prestavam atenção em tudo, inclusive onde pijavam e rastreavam qualquer sinal de movimento ao seu redor. Enquanto essa pessoa está sendo cuidadosa, uma Python também a observa atentamente. Tanto a pessoa quanto seu perseguidor Python estão sendo muito cuidadosos. A Python está enrolada em um galho de uma árvore e está observando essa pessoa se mover embaixo quase sem fazer barulho. Se fosse no mundo real, essa pessoa conseguiria perceber uma ameaça tão próxima a ela. Mas eles não estão no mundo real e seu sentido divino foi suprimido ao nível de um refinador de vitalidade. Eles não podem espalhar seu sentido divino além de 20 metros. Então a Python permaneceu escondida da pessoa. Ele deslizou silenciosamente pelos galhos da árvore acima da pessoa. A Python perseguiu essa pessoa obstinadamente até que ela parou para verificar algo no chão. Então a Python se enrolou em uma mola e saltou para o alvo. Caiu do céu como um raio sobre a vítima inocente. Mesmo assim, a vítima ainda foi capaz de reagir ao ataque. A força deles pode ser subjugada, mas a super-reação concedida pelo controle perfeito significa que você sempre será capaz de reagir a um ataque de maneira favorável, em vez de entrar em pânico. Isso é contanto que você perceba o ataque. Se você combinar isso com a habilidade divina dessa pessoa, será muito difícil emboscá-la. A Python fez muito barulho por causa de seu movimento brusco. O galho da árvore de onde ele saltou gemeu e as folhas se soltaram do galho. Então a Python entrou no alcance do sentido divino de seu alvo. Tudo isso funcionava para alertar o alvo da presença da ameaça. Essa pessoa analisou a ameaça imediatamente após ela entrar em seu alcance de detecção e reagiu de acordo. Eles têm muito mais tempo do que lhes foi dado para fazê-lo porque o mundo parece ser lento em sua percepção. Seus olhos disparavam rapidamente como as asas de um beija-flor enquanto sua mente acelerava para analisar as informações que adquiriam.
Portanto, essa pessoa viu a Piton com clareza e foi capaz de determinar os meios adequados de defesa entre as inúmeras opções que sua mente apresentou. Alguns entrariam em pânico quando a boca de uma Piton grande o suficiente para engoli-los inteiros caísse sobre eles. As presas em forma de espada da Piton também são muito intimidadoras. Uma mordida e essas presas se afundarão na carne flexível, prendendo a boca ao redor da presa. Portanto, aqueles que surtam e entram em pânico não podem ser culpados por isso. Essa pessoa tem controle perfeito de suas ações e emoções como um transcendente, então ela se envolveu com a ameaça em vez de entrar em pânico. Eles usaram as mãos para agarrar as presas nas mandíbulas abertas da Piton. Então eles usaram a alavanca para puxar a Piton para o lado. A Piton caiu no chão em vez de em cima de seu alvo, com os lados batendo fortemente no chão. A pessoa aproveitou a curta desorientação para abrir a boca da Piton e entrar nela com uma perna só. A perna prendeu a mandíbula inferior para baixo, então eles usaram a alavanca de seus dois braços segurando as presas para levantar a mandíbula superior. Eles pretendem separar a boca da Piton. A Piton percebeu tarde demais que tinha como alvo a pessoa errada. Sua cabeça está prestes a ser partida em duas, mas ela não desistiu. Não pode desistir ou morrerá. Ele enrolou sua cauda em volta do meio da pessoa para puxá-la para fora de sua boca. Os dois caíram e lutaram na floresta, cada um lutando por suas vidas. Eles rolaram pelo chão da floresta, batendo em árvores e outras coisas. A luta deles criou muito barulho que atraiu a atenção. Foi então que a calamidade aconteceu. Uma grande boca alinhada com dentes afiados se fechou na dupla de lutadores. A boca pertence a um lagarto gigante observando e esperando. Você não pode culpar um monstro comedor de homens faminto por ir atrás de uma refeição apetitosa. Não quando você chama a atenção dele fazendo tanto barulho. Neste mundo, são os guardiões dos localizadores. É um mundo gigante de duplas de lagartos comendo luta. Capítulo 574 Igualdade de terreno. O lagarto gigante camuflou-se para parecer um tronco de madeira no chão da floresta. Ele ainda tem uma cobertura de algas, samambalhas e pequenas plantas crescendo em suas costas para ajudar a manter a imagem. Não se moveu até que eles chegaram muito perto dele. Em seguida, deu uma grande mordida na Piton e em seu alvo. A luta de 3 vias terminou rapidamente em favor do lagarto gigante. É muito difícil continuar lutando quando falta uma grande parte do corpo. A pessoa, embora habilidosa, morreu em uma emboscada dupla e ressurgiu em outro local com um debuff permanente de 10% em sua pontuação atual e pontuações futuras. Você pode ser morto neste desafio. Sua marca irá salvá-lo antes que você realmente morra. Ele irá puxá-lo do mundo e você será mantido em estasis. Então seus ferimentos serão curados e você reaparecerá em outro local da arena. Você pode morrer quantas vezes quiser, mas sempre receberá um debuff em sua pontuação. Uma única morte irá desqualificá-lo de ganhar o talento de sobrevivência. Outra morte dessa pessoa resultará em outra redução de 10%. 10 mortes e a pessoa não conseguirá tirar nenhuma marca de nada que fizer. Ainda há a opção de matar outros por suas pontuações e conquistas. Cada morte após o debuff de 100% levará apenas a mais reduções em suas pontuações e nada mais. A situação dessa pessoa não é única. Se não fosse a Piton ou o lagarto gigante, teria sido o sapo titã, golems de pedra, plantas carnívoras, leopardos, tigres e leões de 2 cabeças. Todos eles são gigantescos e ferozes. As pessoas estão sendo emboscadas, sobrecarregadas com números ou mortas por monstros fortes. Igrejas Novel Sion como sempre os assassinos mais desenfreados são os insetos. Hordas de insetos, sejam gafanhotos carnívoros, vespas paragitas, abelhas venenosas vingativas e as icônicas vespas sugadoras de sangue, são os maiores assassinos. A floresta é perigosa com inúmeras coisas tentando matar os sobreviventes a cada passo. A única pessoa que não enfrenta esses ataques aleatórios é Soverit. Ele tem a atenção do espírito do mundo para que seu tempo não seja desperdiçado com tais trivialidades. Apenas as coisas que realmente têm chance de matá-lo serão enviadas para ele. Mesmo que o mundo não tenha decidido conservar seus recursos evitando o desperdício de recursos em Soverit, ele ainda não seria atacado dessa forma. Todas as feras em sua vizinhança ouviram seu rugido de desafio. Eles decidiram ficar longe dele. Os que não estavam convencidos podiam ouvir o som da violência de sua luta com os corvos. Primeiro, houve os grainidos e grainidos. Era insuportável por causa do grande número de pássaros. As coisas ficaram agradáveis quando os corvos gritaram de dor. Foi agradável para ele, embora possa ser afetuoso para os outros. Então houve as explosões e os sons de árvores inocentes sendo derrubadas. A floresta estava tremendo e gemendo por causa de sua luta. É um aviso suficiente para que os monstros fracos fiquem longe. Os monstros não são os únicos a perceber que um predador perigoso está na área. Soverit está cercado por outros concorrentes. Todo aquele som de violência os fez decidir não se aproximar dele.
Uma árvore pode simplesmente cair sobre eles e matá-los. Mesmo aqueles que não estavam na Arena 28 foram afetados. Algumas pessoas como Gilhaster tiveram mais dificuldades por causa de Soverick. Gilhaster se viu em uma floresta. Ele ativou sua habilidade divina imediatamente. Seus olhos começaram a brilhar em roxo e faíscas de relâmpago fluíram ao longo de seu pelo. O show de raios é apenas a ponta do iceberg, por assim dizer. Há mais acontecendo sob sua pele. Sua linhagem de punição relâmpago despertou 2 vezes. O primeiro despertar lhe permitiu desacelerar o mundo e também acelerar seu movimento. Seu segundo despertar permitiu que ele incorporasse raios em seu ser apenas de uma maneira que um titã da lei com um corpo de leis deveria ser capaz de fazer. Isso torna seus movimentos extremamente rápidos e também permite que ele se transforme em um raio, se necessário. Portanto, as atividades em seus músculos são as que criam os efeitos do raio. Ele pensou consigo mesmo presunçosamente. Agora estamos em pé de igualdade. Sua habilidade divina lhe dá muita confiança, especialmente agora que Soverick foi forçado a chegar ao seu nível. As habilidades de seu primeiro despertar permitem que ele seja sempre superior em combate e o segundo despertar lhe concede o poder do raio como arma. É uma vantagem que ele tem sobre os outros, já que eles não podem trazer nenhuma arma para a arena. Ele acredita que será capaz de enfrentar Soverick com eles. Gilhaster estava avançando rapidamente sem nenhum cuidado no mundo. É assim que ele faz as coisas porque acha que não tem motivos para se preocupar. Ninguém em seu nível jamais conseguiu emboscá-lo. Ele sempre foi capaz de responder. Na verdade, ele se usa como isca para tentar as pessoas. Eles se lançarão sobre ele, mas seu senso divino e sua habilidade divina permitem que ele vire a mesa a seu favor. Ele está confiante de que será capaz de fazer isso aqui. Ele também acredita que esta competição é uma ótima plataforma para ele mostrar sua grandeza e finalmente sair da sombra de Soverick. Ele estava se movendo com indiferença quando o primeiro golpe o atingiu. Asterisco mensagem global asterisco. A criança do avião concluiu a prova de NCR a primeira a conseguir voar em todas as arenas. Foi um grande golpe. Seu orgulho sofreu bastante dano. Ele sentiu a sombra metafórica de Soverick cobri-lo mais. Soverick já ganhou uma façanha alguns segundos após o início do desafio, enquanto a maioria deles espera ganhar uma mantendo-se vivo durante um ano que o desafio levará. Talvez a sombra de seu irmão mais velho já fosse tão grande e ele esteja apenas percebendo o quão profundo ele está dentro dela. Capítulo 575 Para que possamos voar. Os olhos de Gilhaster se arregalaram com a notificação quando ele entendeu completamente o que isso significa. Ele percebeu que Soverick está voando. Uma pergunta muito importante veio à sua mente e ele deixou escapar. Então podemos voar. Aqui estava ele, andando no chão como um tolo enquanto Soverick voava. Ele nem suspeitava que eles pudessem voar. Ele tentou voar e desistiu quando falhou. Os transcendentes voam empurrando e puxando o mundo com seu sentido divino solidificado. Os sentidos divinos de todos os competidores foram imensamente algemados e o mundo está empenhado em impedi-los de voar, então ele falhou nessa tentativa rapidamente. Ele acreditava que matar monstros o fortaleceria e permitiria que ele voasse, então desistiu de tentar voar por enquanto. Ele se repreendeu: eu deveria ter tentado uma alternativa. Não deveria ter desistido assim. Essa é a diferença entre Soverick e eu. Ele é um perfeccionista. Ele é talentoso e faz tudo perfeitamente, mas eu não. Isso significa que tenho que trabalhar muito se quiser superar o talento dele. Ele decidiu tentar uma alternativa depois de se castigar. Entidades de mana também podem voar, mas não possuem senso divino solidificado. Eles usam o impulso do mundo para voar, tornando-se um com o mundo. Ele decidiu tentar esse método. O primeiro passo é a harmonização com a terra, a harmonização com a água e depois a harmonização com o ar. Quando isso é feito, você funde todos os três e harmoniza todo o seu ser com o mundo. Você entra em um estado em que sua caminhada, respiração e circulação de mana estão sincronizadas com o ritmo do mundo. Esse estado é chamado de ser um com o mundo e é muito importante para o terceiro passo do domínio da arma. Ele alcançou o terceiro passo do domínio da arma graças às suas memórias ancestrais. Foi difícil e ele teve que passar muito tempo em perigo real para que seus instintos e memórias enterradas viessem à tona. Mas ele conseguiu e conseguiu muito mais rápido do que outros sem linhagem. Ele está envolvendo suas memórias ancestrais agora. Ele fechou os olhos e se concentrou em sentir o ritmo do mundo. Ele se perguntou preocupado, por que isso é tão difícil? Ele está tentando, mas não está tendo sucesso, por mais que se concentre nisso. Ele está falhando em voar e não está falhando nem no último passo que é um com o mundo. Ele não consegue harmonizar-se com o ar. É a coisa mais difícil de se harmonizar entre as três âncoras do mundo. Não há água por perto, mas não importa se você pode se harmonizar com o ar. Mas ele não pode. Se pudesse, pelo menos seria capaz de pisar no ar. Ele resmungou e reclamou em voz alta, porque este mundo é tão diferente. Parece tão estranho.
Posso fazer isso em casa, mas não aqui. Algo está diferente neste mundo. Suas habilidades ainda estão presentes, assim como suas memórias ancestrais, mas o mundo ainda se recusa a se harmonizar com ele. É agora que ele começa a perceber que este mundo pode não ser o mesmo que o mundo real. Ele estava se perguntando o que havia de errado com este mundo quando o segundo golpe o atingiu. Asterisco mensagem global asterisco. A criança do avião completou a prova de CR a primeira a matar um monstro rank 4 em todas as arenas. Asterisco mensagem global asterisco. Silveric Astorix completou a prova de NCR o primeiro a alcançar o primeiro passo do poder em todas as arenas. Asterisco mensagem global asterisco. Silveric Astorix completou a prova de NCR o primeiro a alcançar o segundo passo do poder em todas as arenas. Asterisco mensagem global asterisco. Silveric Astorix completou a prova de NCR o primeiro a alcançar o terceiro passo do poder em todas as arenas. Asterisco mensagem global asterisco. Silveric Astorix completou a prova de NCR o primeiro a alcançar o quarto passo do poder em todas as arenas. Ele continuou vindo. Cada golpe o atingiu um após o outro, sem lhe dar espaço para se recuperar. Aqui está ele, ainda no degrau zero e lutando para se harmonizar com o ar, enquanto Silveric saltava pelos escalões de poder como nada. Ele até matou uma besta de quarto nível primeiro. Nem primeiro, nem segundo ele matou uma besta de quarto nível no passo zero. Ele ruziu sua frustração para o mundo, como isso é possível. Seu ruzido viajou por toda parte. Os monstros na floresta em sua vizinhança ouviram. Eles não correram assustados como fizeram com Soverick. Em vez disso, eles pensaram consigo mesmos: há um tolo fraco aí. Eu deveria pegá-lo. Deve ser uma caçada fácil. Monstros de diferentes direções começaram a se reunir no local de Gilhaster para um lanche fácil. Ele ouviu o movimento de um grande número de inimigos antes de vê-los. Seus olhos se arregalaram em realização. A merda. Ele percebeu que fez merda. Ele gosta de ser emboscado tanto quanto qualquer outra pessoa. O que ele não gosta é de uma congregação em massa com o objetivo de atacá-lo. Eles podem não estar planejando emboscá-lo, mas o número deles é demais para ele. Ele se transformou em um raio e começou a fugir. Sua velocidade nesta forma lhe concede outra vantagem. É raro alguém conseguir alcançá-lo, então escapar foi fácil para ele. Ele deixou seus perseguidores para trás e se escondeu. Ele estava escondido em um arbusto quando outro golpe forte o atingiu. Asterisco mensagem global asterisco. Silveric Astorix completou a prova de NCR o primeiro a alcançar o quinto passo do poder em todas as arenas. Não passou nem um minuto desde o último. Ele exclamou exasperado: "Oh, vamos lá." Então ele rapidamente calou a boca. Ele percebeu que estava se escondendo e não deveria fazer barulho. Ele esperou silenciosamente e observou qualquer indicação de que ele foi exposto. Mais uma vez, ele os ouviu antes de vê-los, e eles são muitos. Ele teve que correr novamente. Nota do autor: Grade atingiu um marco importante. Tornou-se popular o suficiente para ser pirateado. Isso é algo que é ruim e bom para mim. De qualquer forma, é algo de que posso me gabar também, o que é ótimo. Não importa de onde você está lendo isso. Você é um fã do Grid e faz parte da linhagem real do Grid. Então ajude o Grid a alcançar o próximo marco. Venha para o Webnovel para votar e deixar um comentário. Grid precisa estar entre os 200 primeiros no ranking de poder e muito mais. Faça sua parte para tornar o Grid popular. Isso com certeza vai me encorajar e me manter escrevendo. A pirataria mata os livros. Também torna os livros populares. Se você não ajuda a tornar o Green popular, então você está ajudando a matá-lo. Capítulo 576 Algo suspeito. Gilhaster escapou com sucesso novamente e se escondeu no topo de uma árvore. Sua posição no alto das árvores lhe deu a oportunidade de ver seus perseguidores correndo lá embaixo. Eles correram procurando por ele no chão da floresta. Nenhum deles olhou para cima, então eles não conseguiram encontrá-lo e eventualmente se dispersaram. Desta vez, Gilhaster resmungou interiormente em vez de fazer barulho. Ele disse: há algo suspeito acontecendo aqui. O golpe em seu orgulho de lado. Gilhaster está mais perplexo do que envergonhado. Ele não consegue entender como Soverick fez as coisas que fez, não importa o quanto pense nisso. Não é só que ele não pode fazer o que Soverick fez. Ele não consegue encontrar uma possível razão ou explicação para Soverick estar tão à frente. Portanto, ele carece de músculos e cérebro. Iglesias se serve de consolo, ele não é o único que acha que há algo fora do lugar no desempenho de Soverick. Há muitas pessoas que não conseguem entender por que ele é tão forte. O sistema de poder deste mundo funciona de uma forma que deve impedir o que Soverick fez. E, no entanto, ele conseguiu matar um monstro de nível 4 com apenas um nível 0. Eles não podem fazer isso. Isso significa que Soverick é muitas vezes mais forte que eles. Se for assim, deve haver algo muito suspeito acontecendo com Soverick. De volta a Soverick.
Ele não podia pegar os céus, então ele estava acelerando pela floresta. Os pássaros o acompanharam no céu. Eles crocitavam ocasionalmente para que ele soubesse que estavam esperando por ele. Ele ignorou suas provocações e se concentrou em aumentar sua descriptografia das leis deste mundo e alcançar aquela montanha. A montanha é especial além de ser a única que ele consegue ver em toda a arena. No passado, ele teria dito com certeza que porque ele só pode ver uma montanha, então só pode haver uma montanha. Ele foi ensinado por um Deus do mundo que não deveria pensar que seus olhos são perfeitos. O fato de ele não poder ver algo não significa que não esteja lá. Nada é certo até que você seja perfeito. A montanha sendo a única na arena é incerta, mas ele pode se concentrar em algo que pode torná-la certa. Essa coisa é a matriz da lei deste fragmento de mundo. Os transcendentes inteligentes que perceberam a estranheza deste mundo primeiro terão que se harmonizar com o mundo antes que possam compreender as leis. Ao contrário dos outros, porém, ele pretende quebrar a matriz da lei deste mundo aberto, em vez de deslizar pela borda. Assim que conseguir isso, ele saberá com certeza se há apenas uma montanha ou não. Não é que a montanha seja especial por ser a única na arena. Ele certamente não está concentrando toda a sua proeza visual em determinar se há apenas uma montanha. É a certeza em determinar se há uma montanha que ele persegue. Uma vez que ele pode ter certeza disso, ele pode ter certeza de muitas outras coisas. De qualquer forma, a montanha é um bom objetivo a ser alcançado. As diretrizes dizem que o monstro mais forte reside nele e tentar alcançá-lo aumentará o encontro com monstros mais fortes. Aqueles que querem sobreviver ficarão longe dela. Não há necessidade de procurar problemas se tudo o que eles querem é sobreviver. Ele, por outro lado, deseja obter o máximo que puder da lei de ordem do sábio, mesmo que sejam apenas encos de sua lei suprema. Ele precisa da força deste mundo para conseguir isso e quer vencer o desafio para poder fazer um pedido ao primeiro sábio. Ele não pode vencer se não derrotar o monstro mais forte, então ele tem que chegar ao topo da montanha. Ele estava correndo para frente quando sentiu um inimigo se aproximando. Ele parou no ar e tentou determinar o que é. Ele usou as agitações do ímpeto do mundo em vez de seu sentido divino para inspecionar seu inimigo. Não lhe dará uma imagem ou detalhes físicos, mas lhe dará uma estimativa melhor de seu poder e em um alcance maior do que seu senso divino atualmente limitado. Este não é o mundo real onde ele pode estimar o poder de um ser com base em sua aura e flutuações de energia. Os monstros aqui parecem animais comuns, mas foram fortalecidos pelo mundo. Então, alguns monstros podem ser enganosamente fortes. A única correlação que ele descobriu que determina a força é o tamanho, que é um determinante errado no mundo normal. O tamanho não deve determinar a força. Mas aqui dá. Quanto maior o monstro, mais forte ele é. Seus olhos se iluminaram quando ele sentiu o oponente. Muito grande. Pelo menos nível 6. Isso vai ser divertido. O monstro ainda está longe, mas ele pode dizer que tipo de ameaça será. Isso o deixou ansioso. Um monstro significa uma luta e outro upgrade para sua classificação. Ele será capaz de descriptografar a matriz da lei mais rapidamente se tiver mais ajuda do mundo. Sua ansiedade aumentou quando ele começou a obter leituras mais claras do monstro. Ficou tão claro que uma pessoa comum será capaz de intuir que animal perigoso ele é. O monstro é uma enorme besta de 4 patas com mais de 20 metros de altura. Para efeito de comparação, ele tem apenas um pouco mais de 2 metros de altura. Isso significa que este monstro é quase 10 vezes mais alto que ele. Não termina aí. O monstro é na verdade mais de 10 vezes maior que ele. É um enorme monstro. Mas Sovereign não se intimida. O monstro tem a vantagem da altura e do volume, mas tem a vantagem da massa. Se não fosse pela supressão deste mundo, então sua vantagem de massa será tudo o que ele precisa para vencer esta luta. Nota do autor: Grade atingiu um marco importante. Tornou-se popular o suficiente para ser pirateado. Isso é algo que é ruim e bom para mim. De qualquer forma, é algo de que posso me gabar também, o que é ótimo. Não importa de onde você está lendo isso. Você é um fã do Grid e faz parte da linhagem real do Grid. Então ajude o Grid a alcançar o próximo marco. Venha para o Webnovel para votar e deixar um comentário. Grid precisa estar entre os 200 primeiros no ranking de poder e muito mais. Faça sua parte para tornar o Grid popular. Isso com certeza vai me encorajar e me manter escrevendo. A pirataria mata os livros. Também torna os livros populares. Se você não ajuda a tornar o Green popular, então você está ajudando a matá-lo. Capítulo 577 Uma árvore feita para festas. O chão começou a vibrar com batidas intermitentes quando os cascos desse monstro atingiram o solo. Ele está galopando direto para Sovereign e está derrubando tudo em seu caminho, incluindo as árvores. Árvores estão sendo jogadas enquanto ele acenava com a cabeça e as jogava para o lado. Às vezes, ele apenas colide com uma árvore e a derruba. Essas árvores não são fracas. Cada um tem mais de 10 metros de espessura na base. Existem até alguns com 30 metros de espessura.
Essas árvores são mais grossas do que a altura do monstro e, no entanto, esse monstro está apenas abrindo caminho através delas como se fossem galhos e não troncos de árvores gigantes. Até o próprio chão está sofrendo com a passagem do monstro. Seus cascos cavam no chão e levantam uma grande quantidade de solo enquanto galopa. Ele assobiou apreciativamente pela demonstração de força. Seus olhos brilharam quando ele murmurou: Vejo que o espírito do mundo escolheu um bom oponente para mim. Deixe-me preparar um presente de boas-vindas. Ele chamou a atenção do espírito do mundo, então deve esperar um desafio. Ele também está indo para a montanha. Ele está fadado a enfrentar oposição digna em seu caminho. As diretrizes dizem que os monstros que você enfrentar terão uma chance mínima de 50% e uma chance máxima de 70% de matá-lo. Isso é apenas para uma situação normal dentro do desafio de sobrevivência. A probabilidade aumenta quanto mais perto você chega da montanha. Ele não pode subestimar nenhum monstro em nenhum dos casos. Mas este requer precaução extra dele. Ele olhou em volta e agarrou a primeira coisa que parecia muito pesada. Ele enfiou os dedos no tronco de uma árvore. Então ele estendeu seu controle de impulso para a árvore usando seu sentido divino. Um pequeno filme de impulso semelhante ao que protege seu corpo envolveu toda a árvore. Isso permitirá que ele aplique força na árvore como um todo e de todas as direções, em vez de apenas no tronco. Então ele soltou quando puxou a árvore. Sua pequena figura de mais de 2 metros presa à árvore exerceu força suficiente para que uma árvore de quase 300 metros de altura e 17 metros de espessura na base fosse arrancada. O problema de levantar a árvore não é o peso da árvore em si, é a ancoragem da árvore ao solo pelas raízes que ela tem que superar. Uma árvore tão alta terá uma ampla rede de raízes centenas de metros abaixo do solo. E, no entanto, ele superou isso. Ele puxou e a árvore foi levantada. A árvore não se ergueu sem comoção. A terra rachou e foi derrubada quando as raízes foram arrancadas dela. O chão não quis, mas teve que abrir mão de seu vínculo íntimo com as raízes da árvore. As raízes que se recusaram a sair quebraram e ficamos para trás. Soverit subiu muito acima da linha das árvores com a árvore em suas mãos. Os corvos furiosos o atacaram por ter vindo para seus domínios. Eles o cercaram e tentaram alcançá-lo, mas ele balançou a árvore uma vez. Ele os golpeou com a árvore e cada corvo que entrou em contato com ela explodiu. Isso os ensinou a ficar longe dele agora. Então eles grasnaram para ele enquanto mantinham distância. Ele sorriu para os ravens e zombou deles. Então você também pode se sentir intimidado. Eu não sabia. Eu teria feito isso se soubesse. Pena que não tenho seu tempo agora. Ele foi capaz de ver seu novo oponente de sua posição. Parece um cruzamento entre um rinoceronte blindado gigante e um porco-espinho gigante. Este monstro é o rinoceronte blindado com espinhos. Tem a base de um rinoceronte com placas de armadura sobre seu corpo, mas os chifres afiados em sua cabeça também estão presentes em outras partes de seu corpo na forma de pontas. Não é um oponente fácil de lutar porque, embora seja lento, carrega muito poder em seu corpo de 20 metros de altura. Sovereign criou duas lâminas de impulso que cortaram a raiz e a copa da árvore, criando assim um clube muito grande. As armas de madeira são tão antigas. Eles são armas obsoletas, mas podem ser bastante mortais se forem tão grandes quanto o que ele está carregando. Um porrente do tamanho que ele carrega tem tanto o fator dor quanto o medo. É uma visão assustadora ver uma árvore cair sobre você. Foi o que Sovereign fez. Ele empunhou sua clava improvisada e acertou seu inimigo. Ele teve que ajustá-lo primeiro para que a base grossa atingisse o monstro. A árvore caiu sobre o rinoceronte blindado com a força de uma montanha caindo. O monstro foi pego de surpresa. Não tinha visto Sovereign, então não viu o ataque chegando. A árvore o fez voar. Todos os 4 pés foram levantados do chão quando ele foi jogado para trás. Ele colidiu com outra árvore com as costas e seu espinho cavou no tronco da árvore prendendo-o. Ele rugiu sua indignação e frustração. Harou! A floresta ecoou com seu grito. Ele ouviu a comoção vindo da direção de Sovereign enquanto ele desenraizava a árvore, mas não deu importância. Mesmo agora ele acha que a árvore caiu sobre ele. Pode ter batido nela com mais força do que o normal, mas também não é normal alguém balançar uma árvore. Sovereign teve que segurar o taco de árvore com força para que não voasse de suas mãos por causa daquele golpe. Balançá-lo e acertar o rinoceronte blindado com ele quase o fez perder o clube da árvore. Não demorou muito, já que ele pode controlar o impulso. Ele controlou facilmente o clube da árvore e se preparou para outro golpe. Capítulo 578 Provocações. Ele alinhou o tronco da árvore e o balançou novamente. As pontas nas costas do monstro começaram a vibrar e as placas blindadas que estão presas às suas costas começaram a se mover em suas costas. As pontas vibratórias despedaçaram a árvore enquanto as placas móveis garantiram que as pontas cortassem mais o tronco da árvore. E a se libertar. Infelizmente para ele, não foi rápido o suficiente. O bastão gigante o atingiu antes que pudesse se soltar do porta-malas.
Foi jogado no porta-malas pelo clube. A força do golpe foi tão grande que tanto o monstro quanto a árvore a qual ele estava preso foram lançados voando. O monstro pousou de uma maneira feia. Ele caiu no chão e seu rosto ficou coberto de sujeira. Ele se levantou com raiva apenas para ver Soverit preparando outro ataque. Ele já estava girando o corrente para dar outro golpe no monstro. A raiva do monstro transbordou e seus olhos brilharam em roxo. Está furioso e o mundo respondeu ao seu chamado de fúria. O céu escureceu de repente quando nuvens escuras se formaram. Relâmpago roxo caiu do céu das nuvens sobre o monstro como uma cachoeira. A chuva de raios mudou o monstro em vez de prejudicá-lo. Seus olhos e as pontas em suas costas começaram a brilhar em roxo depois de serem energizados com um raio. O monstro abriu a boca e uma espécie de bola de energia roxa começou a se formar nela. A bola formou-se muito rapidamente e estava pronta para o terceiro remate de Soverit. O monstro atirou a bola em direção ao clube da árvore e os dois colidiram. Uma explosão ocorreu imediatamente. A bola roxa explodiu em uma grande esfera roxa que eviscerou o tronco da árvore. A explosão e a evisceração foram completamente silenciosas. Soverit notou todas as mudanças no monstro e ainda atacou com a clava da árvore. Não havia razão para não fazer isso, apesar de todas as coisas chamativas que o monstro estava fazendo. Ele balançou seu taco de árvore, mas não recebeu aquele feedback satisfatório de um golpe bem-sucedido. Ele balançou e continuou balançando sem bater em nada. Foi como se ele tivesse perdido, mas ele sabe que não. Isso não pode ser bom. Ele disse enquanto examinava o taco improvisado em suas mãos. O peso em suas mãos de repente ficou mais leve porque o tronco da árvore foi efetivamente reduzido à metade. A outra metade foi transformada em cinzas pela esfera roxa. O que ele achou mais estranho é que a explosão da bola roxa e do tronco da árvore foi silenciosa e misteriosa. Ele jogou o baú no monstro porque o achou muito curto para bater agora. O tronco encurtado, que ainda tem mais de 50 metros de comprimento, navegou em direção ao monstro. As pontas roxas nas costas do monstro começaram a vibrar em resposta à ameaça. Um campo redondo de raios roxos apareceu ao redor do monstro para protegê-lo. O tronco da árvore desapareceu ao entrar em contato com o campo de proteção. Simplesmente virou cinzas. Isto é mau. Ele disse enquanto olhava o monstro. Pela primeira vez nesta competição, Soverit ficou sério. Ele ficou sério porque sabe que pode morrer se não ficar sério. Ele pensou que havia algo perigoso sobre este monstro após a primeira explosão silenciosa. Agora ele tem muita certeza, pois deu uma boa olhada quando a árvore se transformou em cinzas. Existe a possibilidade de morte em cada encontro com um monstro, então deve-se esperar que haja uma ameaça à sua vida por parte desse monstro. Mas nesta situação, as chances de sua morte não são um conceito vago. Ele foi capaz de identificar o que é de perigoso nesse monstro e como ele se sairá contra ele. Ele se sairá mal contra isso. Na verdade, sua morte é quase certa se o monstro conseguir acertá-lo bem. Ele pode sentir a mesma coisa que sentiu nas garras daqueles corvos ressentidos. É um perigo distinto para sua vida. Essa bola roxa não deve tocá-lo como as garras daqueles pássaros ou as consequências serão terríveis. O escudo de impulso ao redor da árvore não a protegeu da destruição, então não há razão para acreditar que irá protegê-lo da energia roxa. Os dois se olharam por um tempo. Um é cauteloso com o outro, enquanto o outro está muito confiante em suas proezas. Então o rinoceronte bufou e bateu com as patas no chão. Estava provocando-o. O olho de Soverit estremeceu. Ele decidiu atacar novamente. Ele convocou uma grande quantidade de impulso e o solidificou com seu sentido divino. Então ele lançou punhos dourados sobre seu inimigo. Seus punhos dourados bateram no campo de força roxo ao redor do monstro e foram anulados. Eles não se transformaram em cinzas imediatamente como a árvore, mas seu poder foi reduzido drasticamente para que se tornassem inofensivos quando atingiram o monstro. Eles deixaram de ser socos gigantes maiores que ele para se tornarem socos minúsculos menores que sua própria mão. O campo de força roxo os tornava inúteis. Alguns deles até desapareceram antes de fazer contato com o rinoceronte blindado com espinhos. Eles foram corroídos silenciosamente sem alarde ou explosão. O monstro não se moveu para atacar. Ele resistiu à chuva de golpes e continuou a insultar Soverit. Ele parou de atacar quando percebeu que seu ataque não estava funcionando. Ele decidiu intensificar seu jogo. Então, ele ativou o próximo nível de seu domínio do quarto passo do armamento, a arma mental. Ele ativou o quarto passo da maestria, o punho definitivo da glória. Numerosos punhos dourados se formaram ao redor dele no ar. Seu número é mais de 2000. Ele puxou a mão para trás e os punhos dourados recuaram em vez de disparar para frente para socar. Eles foram compelidos a se aproximar e começaram a se combinar enquanto se moviam para trás. Capítulo 579 Um soco de 1000 punhos. Um punho combinado com outro e mais combinados até restar apenas um punho.
O último ponho restante não parece diferente dos outros, exceto que é a sobreposição de milhares de ponhos. Então Sovereign deu um soco para frente. O ponho também avançou, mas não na velocidade normal. Ele disparou para a frente e atingiu o monstro quase imediatamente. É quase como se ele se desviasse para a frente para atingir o rinoceronte blindado instantaneamente. O monstro estava observando a preparação de Soverick, mas não viu esse novo ataque chegando. Ele viu muitos ponhos dourados assim como os ataques anteriores, então não pensou nisso. Se o anterior foi inútil, este também será. Então, olhava com desprezo e orgulho e não foi capaz de reagir ao soco. Os ponhos se combinaram e eles fizeram isso rápido demais. Milhares de ponhos dourados se tornaram um quando Soverick puxou totalmente o ponho. Em seguida, disparou em sua direção quando Soverick deu um soco para frente. O ponho dourado bateu em seu rosto e o derrubou voando. O monstro gritou de dor quando foi lançado voando. Aquele soco realmente machucou sua cabeça. Vários dentes foram quebrados e soltos. Eles espalharam-se pelo chão da floresta depois de serem colocados na gaiola de sua boca. Em seguida, recebeu outro golpe no meio do voo. O punho atingiu seu torso e fez com que um dos espinhos em suas costas se partisse. Desta vez, ele uivou de dor. Arg! Ele continuou a uivar até bater no chão. Tinha sido derrubado no chão por um terceiro soco. Os hits não param de chegar. O terceiro soco o acertou no chão. O primeiro soco apenas o desorientou e aquele teria sido o fim daquele ataque. Não teria se importado com aquele ataque se não fosse pela perda de um de seus preciosos espinhos. Está com muita raiva agora. Ele tentou se levantar e atacar, mas o punho dourado o atingiu novamente e o empurrou ainda mais para dentro da terra. O punho definitivo não desaparecerá como os outros punhos dourados que desaparecerão após um único ataque. Soverick empunhou repetidamente para socar o monstro. Ele passou direto pelo campo defensivo ao redor quase ileso e atingiu o rinoceronte blindado repetidamente. Ele esperava que o monstro estivesse gravemente ferido, mas o melhor que conseguiu foi quando quebrou a estaca durante o segundo ataque. Ele franziu a testa e murmurou: Este monstro é muito resistente e durável. Isso não está funcionando. Ele está apenas incomodando seu oponente. Ele não está fazendo mais do que irritá-lo. Ele pode fazer mais, mas está usando seus recursos visuais na lei matriz deste mundo. Seus olhos vão além do mana para os princípios subjacentes que fazem este mundo funcionar sob humana. É um trabalho mentalmente desgastante que está tirando a maior parte de sua concentração. Ele estava debatendo o que fazer, mas seu oponente não planeja deixá-lo com uma escolha. O monstro mudou novamente. Decidiu sacrificar seus espinhos pelo poder. Os espinhos roxos em suas costas perderam o brilho até se tornarem frágeis e quebrarem com os socos. Todo o corpo do rinoceronte blindado ficou roxo. O poder explodiu de seu corpo na forma de um campo de força roxo maior e mais poderoso. A terra explodiu jogando terra e árvore para longe. Uma onda de choque emergiu do rinoceronte blindado que derrubou árvores por quilômetros. O campo de força roxo pegou o punho dourado e o destruiu. Mas as mudanças não pararam por aí. O monstro estava farto de ser espancado. As nuvens negras de tempestade no céu responderam ao seu chamado de fúria novamente e lançaram mais raios roxos sobre o monstro. Ele subiu no ar enquanto absorvia os raios. O campo de força roxo ao redor começou a ficar mais forte. Ele se solidificou e se transformou em um fantasma roxo do rinoceronte blindado. O fantasma roxo envolveu o monstro, mas continuou a se expandir para longe do monstro para eventualmente formar uma construção gigante de cerca de 500 metros de altura. O fantasma roxo tem grossas placas de armadura em seu corpo e os espinhos que as acompanham. Tudo é feito de energia e força, não importa. É como um escudo para o monstro que pode defender e atacar também. O rinoceronte blindado está seguro no centro do fantasma. Está até olhando para ele. Este é pelo menos o nível 7. O equivalente a um titã da lei. Soverick avaliou a situação solenemente. O rinoceronte fantasma se elevava acima dele e acima das árvores. Pode ser visto a quilômetros de distância. O rinoceronte blindado o criou usando o poder deste mundo como um titã da lei. É apenas pegar emprestado o poder, mas ainda assim é poderoso. Um titã da lei não é páreo para ele em uma situação normal. Esta não é uma situação normal. Ele é suprimido de seu poder básico de soberano da lei para um transcendente. Mesmo o uso do impulso e o quinto passo do poder apenas o fizeram subir ao nível de um rei da lei. Ele precisa trazer mais de seus recursos para suportar se espera igualar seu oponente. Ele precisa aumentar seu poder de 5,5% para 10% de alguma forma. Um de seus 4 olhos se concentrou no monstro quando ele disse: Você não me deixa escolha. É melhor que sua morte valha a pena. Ele decidiu alocar o poder de um de seus olhos para o monstro. Ele ainda não conseguiu usar outros níveis de domínio de armas neste plano, mas pode simulá-los com os olhos. Um de seus 4 olhos focou no monstro fantasma. Ele piscou em roxo quando ficou pronto para seu próximo movimento. Ele o ativou imediatamente.
Um redemoinho apareceu ao redor de seu olho. O redemoinho atraiu o poder do mundo como uma presa engolindo uma dolina. Momenton e o relâmpago do mundo foram atraídos para o redemoinho para capacitar o próximo movimento de Sovereign. O ímpeto e o poder mundial o cercaram e formaram uma espécie de casulo. O casulo obscureceu a figura de Sovereign. Capítulo 580 Fúria de Titãs. O rinoceronte blindado decidiu não esperar por Sovereign desta vez. Ele aprendeu sua lição. Começou a correr em direção a Sovereign. Os cascos do fantasma de 500 metros de altura cavaram grandes bosques no solo e arrancaram árvores conforme ele acelerava. Podia pisar em árvores como um monstro de 20 metros de altura. 500 metros é demais para a floresta suportar. O fantasma baixou a cabeça para esmagar Sovereign. Chegou muito perto de Sovereign, mas foi interrompido por um grande braço esquelético dourado que se estendia do casulo da potência mundial. O braço segurou o rinoceronte fantasma enquanto Sovereign tentava completar sua construção. O fantasma empurrou o braço para trás e quis derrubá-lo, então Sovereign criou pernas esqueléticas e uma coluna vertebral. A coluna e as pernas esqueléticas cresceram fora do casulo e se uniram. Ele usou as pernas esqueléticas para se apoiar enquanto o braço empurrava o rinoceronte fantasma para trás. As pernas esqueléticas e o braço pararam o fantasma o suficiente para ele fazer mais construções. O casulo aumentou para formar um torso. A espinha nas costas alongou-se com ele e tornou-se robusta. Sovereign criou outro braço esquelético preso à coluna para lutar contra o fantasma enquanto subia ao crânio do esqueleto gigante que está fazendo. Ele se segurou mesmo quando os braços esqueléticos do construto estavam sendo destruídos pelo contato com o fantasma. O esqueleto começou a se encher de carne assim que ficou pronto. O poder do mundo foi tecido em tecidos que envolveram os ossos para formar músculos e ligamentos. O fantasma ficou frenético por causa de sua frustração. Sovereign se contentou em apenas segurá-lo, mas quer atropelá-lo. O rinoceronte blindado dentro do fantasma disparou mais bolas roxas para destruir a resistência que está enfrentando. As bolas atingiram o construto dourado que o estava segurando e o fizeram cambalear. As bolas roxas são tão mortais como sempre. Eles rasgaram o gigante dourado fácil e silenciosamente como uma faca quente na manteiga. Mas o gigante simplesmente substituiu a carne destruída do suprimento de energia de Sovereign. Não é uma troca justa, já que o rinoceronte blindado teve que sacrificar o tamanho de seu fantasma para criar aquelas bolas roxas. O fantasma foi frustrado apesar de suas tentativas, então recorreu à força bruta. É muito mais forte que o gigante dourado, por isso é capaz de empurrá-lo para trás. Decidiu focar tudo o que tem nisso. O gigante dourado segurou o fantasma enquanto ele era empurrado para trás. Eles abriram caminho pela floresta sem nenhum cuidado. O dano que causaram aumentou quando o gigante dourado terminou sua construção. Seus músculos foram cobertos com uma camada de pele para revelar que era um gigante de um olho só. O ciclope partiu para o ataque e começou a lutar com o fantasma. A consequência de sua luta é como um desastre natural atingindo a floresta. Os dois seres colossais lutaram sob as nuvens escuras da tempestade. O ciclope continuou a ficar mais forte enquanto Sovereign, que residia em seu único olho, continuou a puxar com força o poder do mundo enquanto o fantasma estava ficando mais fraco por gastar a energia roxa. A maré mudou e o ciclope se tornou mais forte que o fantasma. O fantasma foi levantado pelo ciclope e caiu no chão. O ciclope subiu em cima do fantasma e o socou enquanto o fantasma esculpia seu corpo com abandono imprudente usando suas pontas e garras. A luta deles não passou despercebida. Muito mais pessoas na arena viram e ouviram de longe. Afinal, são dois seres de proporções épicas brigando. Eles pareciam ter dominado toda a floresta para suas brigas. Eles não deram atenção a qualquer outra pessoa ao seu redor. É como se eles fossem os únicos na arena e a arena fosse deles. O chão tremeu quando eles se chocaram ou bateram um no outro. Alguns até morreram quando Sovereign jogou um porrete improvisado de lado para pegar outro. Ele arrancaria árvores com a mão do ciclope e esmagaria o fantasma com ela. As árvores sofrerão danos assim que entrarem em contato com o fantasma roxo, mas o tamanho do fantasma também diminui. Em seguida, ele jogará o toco inútil da árvore para o lado, matando um espectador inocente com ele. Eles estavam apenas assistindo à luta do fantasma roxo e do ciclope dourado. Então uma árvore caiu sobre eles e os matou. A técnica de Sovereign, Mind Overpower, é uma técnica que funciona em conjunto com seu domínio da arma mental. É uma técnica que visa copiar poderes e habilidades olhando para eles. É como que Power of Envy de Aeternos a esse respeito. Ao contrário de Aeternos, ele precisa confiar em si mesmo para copiar as habilidades que vê, já que não tem uma marca de pecado em que confiar. E as habilidades que ele pode copiar são apenas aquelas para as quais ele tem as ferramentas, como seu senso divino, impulso e poder mundial. Qualquer coisa que precise de órgãos especializados não pode ser copiada por ele. Este monstro está usando o poder mundial para se fortalecer. Sovereign decidiu tomar emprestado seu suprimento de poder mundial para si mesmo.
Ele não tem suprimentos próprios, então decidiu aproveitar para fazer uma pequena caridade. É só por um tempinho. Ele vai acabar com isso em breve. A arma mental é o quarto passo do domínio da arma. É a habilidade de formar armas solidificando o impulso com o sentido divino. Essas armas são criadas simulando os princípios de ação de armas reais. Uma vez que você conhece uma arma muito bem e está familiarizado com o que a faz funcionar, e como a força e o ímpeto fluem através dela, então você terá uma imagem mental dela que poderá trazer a vida com o ímpeto. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.